O Bolsonaro, durante esse encontro, ele fez até uma pose de patriota, né? Num dos discursos, ele disse: eu não tenho nenhuma ambição pelo poder, eu tenho uma obsessão pelo nosso Brasil. Só que esse patriotismo do Bolsonaro destoa Ele até das repetiu isso, viu, articulações. ô Josias? Ele até Né? repetiu isso nas redes sociais e colocou agora, ó. Não tenho ambição pelo poder, tenho obsessão pelo Brasil. Acho que ele gostou da frase e até colocou aí, ó. Não tenho ambição pelo poder, tenho obsessão pelo Brasil. O diabo é que esse patriotismo todo destoa das articulações da milícia parlamentar bolsonarista para cavar no Congresso uma anistia. Né? E aí o Eduardo Bolsonaro cuidou de acentuar o cinismo. Né? Ele colocou a anistia dos encrencados do 8 de janeiro como prioridade da ultradireita, prioridade desse encontro que se realizou em Santa Catarina. E esse objetivo, evidentemente, não é o de. A prioridade não é obter o perdão para aqueles que o Bolsonaro chama de pobres coitados do 8 de janeiro. O que se deseja é assegurar a impunidade para o próprio Bolsonaro e para os seus cúmplices ali do alto comando do golpe. E tem uma frase que eu gosto muito, Fabiola, do padre Antônio Vieira, que ele costumava dizer que cada um sonha como vive. Então, a maioria do eleitorado sonegou ao Bolsonaro, lá em 2022, o sonho da reeleição. E, desde então, o Bolsonaro foi deslizando da condição de punguista ideológico para a condição de um reles ladrão de joias golpista. Então, esse personagem forneceu todo o material de que precisa a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, para realizar os seus piores pesadelos. Então, o Bolsonaro pode desejar o que ele bem entender, mas, embora ele odeie a realidade é o único lugar onde ele pode conseguir uma defesa aceitável. Né? E defesa não está disponível nessa conferência conservadora, não está disponível no mundo paralelo das redes sociais bolsonaristas. Ele tem que se entender agora com o judiciário. Né? E ele está flertando, Fabíola, com os versos do Cazuza. Né? O Cazuza dizia numa das suas músicas que o tempo não para. Né? E o tempo do Bolsonaro também não para. E as ideias do Bolsonaro não correspondem aos fatos. Os fatos que assediam o Bolsonaro não correspondem a essas ideias que ele defende, a anistia, a força da ultradireita. Então ele tem que se entender agora com o judiciário. Agora, evidentemente, ele, em benefício próprio, ele leva o pé à porta desses projetos alternativos, dos planos B. E o principal plano B se chama Tarcísio de Freitas. E lá estava esse plano B na conferência conservadora, avalizando a estratégia de retardar o lançamento de alternativas até que se esgote a hipótese da anistia. Em algum momento, vai se verificar que o Bolsonaro é hoje candidato favorito a um lote de sentenças judiciais que podem elevar a sua inelegibilidade de 8 anos para 3 décadas. Então, ele pode ficar submetido a um jejum de urnas por 30 anos. Nesse momento, quando isso ficar claro, e talvez isso fique claro ao longo de 2025, aí eles vão ter que pensar no plano B. E o plano B, a essa altura, é o mais viável, ou que tem uma aparência mais viável, é o Tarcísio de Freitas. Mas o Tarcísio está avalizando essa estratégia, Fabiola. Então, esse patriotismo do Bolsonaro não orna com a realidade. O Thales, tem muita gente comentando aqui, uma das frases de Bolsonaro nesse evento é que ele falou de um pressentimento que ele teve, né, em relação ao 8 de janeiro. Ele disse, eu senti que algo errado estava por vir. A frase dele correta foi, imagina se no dia 30 de dezembro de 2022 eu não tivesse saído do Brasil, com o 8 de janeiro acontecendo. Onde eu estaria numa hora dessas, diz ele. Não sabia o que iria acontecer, mas pressentia
que algo de errado estava por vir. Fecha aspas, a frase de Bolsonaro nesse evento da direita no final de semana. Você vê algo de complicado nessa frase dele, Thales? Ele já tinha dito, mais ou menos na época em que saiu do país, que tinha um pressentimento de alguma coisa. E esse pressentimento, entre aspas, e a saída dele só fortalece, ao contrário do que ele está dizendo, só fortalece a tese de envolvimento dele na tentativa de golpe. Ao preparar a tentativa de golpe, a sublevação, com invasões do Palácio do Planalto, da Praça dos Três Poderes, do STF, etc., a melhor estratégia era pegar o avião e sair. E mais, sair levando joias para poder vender lá fora, fazer alguma coisa, ter tempo lá fora e levar um cartão de vacinação para poder circular com a família pelos países que ele quisesse. Então, esse pressentimento e essa saída só fortalecem a tese de envolvimento dele com a tentativa de golpe, ao contrário do que ele está dizendo. Esse que é o fato. Agora, esse evento em Florianópolis, com essa medalhinha de 3 Is que ele deu ao presidente da República da Argentina, é uma coisa inominável. Vou falar em 3 Is, né? Inominável, que um presidente da República deu uma medalha, um ex-presidente deu uma medalha para o presidente em exercício, dizendo que ele é imbrochável, que na verdade, ali essa medalha é a medalha do antifeminismo. É a medalha de quem não admite. Eu sou incomível. Quer dizer, a medalha de quem não admite a diferença de desejos, diferença de tudo. É isso que é o que o Bolsonaro significou com essa medalhinha. Ele é, na verdade, inaceitável, incorrigível, inelegível, tudo de mal que haja nessa letra I. Desabafou aí o Thales. Vamos até assistir esse vídeo? Eu estava segurando aí para o grande momento, porque é muito feio. O Eduardo Bolsonaro dá a tal da medalha. Gente, essa medalha que está percorrendo, eles dão essa medalha para um monte de gente, que é a medalha do I do Bolsonaro. Imorrível, imbrochável, incomível. E aí ele vai explicar para o Milei o que é o incomível. Vamos assistir. ¿Por qué es triple I? Porque es imorrible, se fue cutillado y está vivo. No hay la posibilidad de... Perdón, la jefa. Sí, sí. Imbrochável es que nunca brocha con las mujeres. Siempre que se va a la cama... No, perfecto, me parece perfecto, la vida misma. Y incomible es que no hay la posibilidad de ser... Un otro hombre te va a comer, porque en Brasil se habla comer. É engraçado, Josias? O que você acha? É deprimente, né, Fabiola? É muito deprimente. O mais curioso é que o Bolsonaro, com toda essa sua imbroxabilidade, ele, na verdade, em 2022, se tornou o Viagra eleitoral do Lula, né? Ele foi como que encaçapado pelo eleitorado brasileiro. Então, essa pujança toda dele, do ponto de vista eleitoral, se revelou um fracasso em 2022, né? E é muito deprimente você ter um ex-presidente do Brasil que, com toda a precariedade da presidência do Bolsonaro, se trata de um ex-presidente, né? E é muito deplorável mesmo observar que uma pessoa que já passou 4 anos no Palácio do Planalto oferece esse tipo de espetáculo deprimente num evento internacional na prática, né? Porque havia o Milei, havia o secretário de Segurança de El Salvador, havia um político expressivo da direita chilena. Então, é um espetáculo muito deprimente, né? E não orna com os valores que a sociedade brasileira defende. Tanto assim, Fabiola, que esse é o grande alento, né?
que as pessoas observam e verificam que a maioria da sociedade não compactua com esse tipo de precariedade, né? Então, o Lula obteve lá o terceiro mandato e o Bolsonaro agora devia estar reconhecendo que a façanha do seu adversário, em grande medida, se deve aos seus deméritos, né? Imbrochável, o Bolsonaro se tornou, como disse, o Viagra eleitoral, que manteve ereto o favoritismo do Lula e que resultou na vitória dele. Pequena margem, não importa, a maioria do eleitorado não compactua com esse tipo de comportamento, né? Então, o Bolsonaro, ao esticar a sua precariedade, ao oferecer, e ele está dando essa medalhinha para todo mundo, né? Como se isso fosse algo engraçado, né? É apenas deprimente. É apenas deprimente. A derrota dele em 2022 mostrou que esse tipo de comportamento não é avalizado pela maioria dos brasileiros. Esse é o grande alento. O grande alento é verificar que ainda há bom senso no Brasil. E esse bom senso resultou no envio do Bolsonaro mais cedo para casa. E o pior Aliás, dessa história, pode Fabiola, falar. é que tinha uma mulher ali presente nessa conversa, essa conversa nojenta. Tinha uma mulher ali presente. E o cara virando a bunda para o presidente da Argentina, dizendo que não pode, que não usa. Quer dizer, é um negócio deprimente, absolutamente deprimente, na frente de uma mulher. E eu não sei como é que essa mulher, não sei quem é, não disse, gente, me respeitem, parem com isso. Ó, até a gente tem uma frase aí também do Bolsonaro nesse evento. Vamos até assistir o que disse Bolsonaro num dos momentos aí também do evento desse final de semana. Se acham que vão me desgastar, as mídias sociais nos deram a liberdade. Por isso querem censurar. Repito, estou à disposição por 2 horas. Será a maior audiência da história dessa televisão, pode ter certeza. Para discutir sobre tudo, qualquer assunto, ao vivo, sem manipulação e sem edições. Tá aí, ele pede para que, ele fala que está disponível da imprensa. Durante o evento, teve um episódio aí, o Jamil chegou a citar, mas acho importante a gente destacar, que teve hostilidade aos jornalistas que foram cobrir o evento. 2 episódios em destaque. Um deles, um repórter do Estadão, foi empurrado depois de perguntar a Michele Bolsonaro sobre o caso das joias. A gente tem até o VT sobre isso. Vamos assistir. Não temos esse VT sobre isso, mas ele pergunta a ela a respeito disso, fala justamente sobre as joias, e ela fala, pergunta para quem sabe, eu não tô com as joias. Ela responde, ela é bem grossa, e aí ele acaba deixando aí o evento, ele é encaminhado a deixar o evento. Esse é o jornalista Pedro Augusto, que foi questionar a Michele a respeito disso. Ela falou, que joias? Você tem que perguntar para quem ficou com as joias, eu não sei de nada, né? E aí teve um outro episódio no sábado, e aí envolvendo a repórter da CNN, Isadora Aires, que foi hostilizada pelos participantes do CEPAC e teve que deixar o evento. Isso aconteceu também durante o episódio. Ela acabou deixando o evento, teve inclusive que ser ali levada com escolta, porque as pessoas ali estavam, de certa maneira, hostilizando e até agredindo ela verbalmente, uma repórter que foi cobrir o evento. A CNN enviou uma nota lamentando o episódio, falando do trabalho que ela vinha fazendo, cobrindo esse evento, assim também como associações de jornalistas que também repudiaram a forma como essa jornalista foi tratada. Isso é muito ruim, né, Josias, porque fala muito em liberdade de expressão, e aí você vê a imprensa não tendo a sua condição de trabalho para que possa trazer ao público o que estava acontecendo neste evento. Sem nenhuma dúvida, mais um aspecto deprimente, né, Fabíola? Há no jornalismo uma máxima segundo a qual não existe pergunta constrangedora. O que constrange é a resposta, ou a ausência de resposta.
o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles não suportam a imprensa que os imprensa. Quando são imprensados, eles insultam, eles ameaçam, ou simplesmente saem de fininho, né? Então, tivemos 2 casos, um repórter do Estadão, uma repórter da CNN, que tiveram o seu trabalho atrapalhado por essa aversão do bolsonarismo à imprensa que não faz senão levar à sociedade aquilo que tem algum interesse público, né? O Bolsonaro ele cansou de dar exemplos de que não convive adequadamente com a liberdade de imprensa, né? Ele deu respostas muito constrangedoras durante a sua presidência, né? Numa ocasião, me lembro bem, ele falou: pergunta para tua mãe o comprovante que ela deu para o teu pai, quando um repórter quis saber se ele dispunha de um comprovante de um empréstimo de R$ 40 mil que ele disse ter sido feito pelo operador de rachadinhas, o Fabrício Queiroz, quando realizou um depósito na conta da mulher dele, a Michele Bolsonaro, né? Noutra ocasião, Bolsonaro disse: tô com vontade de encher a tua boca de porrada. Isso ele disse quando um repórter ousou perguntar a ele sobre os depósitos que o Queiroz tinha feito para a mulher dele, para a Michele, quando a soma subiu de 40 mil para 89 mil. Então, Fabiola, a imprensa tem incontáveis defeitos, são muitos os defeitos da imprensa, mas ela desperta os instintos primitivos do bolsonarismo, não por conta desses defeitos, mas em razão das suas principais virtudes. O cumprimento da missão jornalística é ajustar as aparências à realidade, não adaptar a realidade às aparências como prefere o Bolsonaro, como prefere o bolsonarismo. E não é papel da imprensa ficar apoiando esse ou aquele governo, ou líder político, ou movimento dessa ou daquela linha ideológica. A tarefa do jornalismo é levar à sociedade tudo que tiver interesse público. E o Bolsonaro sempre conviveu às turras com a imprensa, porque ele é um personagem paradoxal e os seus seguidores o imitam nisso. Eles defendem a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação, liberdade de opinião, mas não suportam o jornalismo que cumpre a sua missão. Nesse encontro, aliás, o Bolsonaro soou muito valente. Ele disse: estou à disposição para, durante 2 horas ao vivo, responder qualquer pergunta. Ele falou isso no sábado, na véspera, ele tinha sido indiciado no caso das joias, né? Quando ele teve a oportunidade de prestar os esclarecimentos sobre esse caso das joias, ele foi intimado pela Polícia Federal e ele não quis falar. Ali, diante da polícia, ele exibiu ali uma modalidade muito inusitada de coragem, aquela coragem que foge na hora que o dono precisa mais dela, né? E ali ele ficou em silêncio, ele exercitou aquele direito constitucional que é assegurado a todos que, não dispondo de uma boa defesa, optam por não produzir declarações que o auto-incriminem. Ali, não, no balneário lá de Santa Catarina, o Bolsonaro virou corajoso de novo. Toda a coragem que ele não teve diante da Polícia Federal, ele teve lá. Estou à disposição durante 2 horas. E aí também esculhambou a imprensa, essa imprensa que me critica, né? E enalteceu as redes sociais, que a rede social virou o habitat natural do Bolsonaro, né? Ocorre, Fabiola, que não é possível encontrar nem nas redes sociais, nem nessa fantasia que ele constrói nesses encontros conservadores, a defesa de que ele precisa. Essa defesa ele precisa encontrar no mundo real, e ela vai ter que ser apresentada no Supremo Tribunal Federal. E a imprensa não tem nada a ver com isso. Os dramas do Bolsonaro, que levaram, inclusive, um jornalista, ou um dos hostilizados lá, a perguntar para a Michele: olha, e as joias? E o caso das joias? Pergunta absolutamente justificável. Então, Fabiola, no mundo da fantasia, o Bolsonaro não vai encontrar a defesa de que ele precisa, não. E não será hostilizando também a imprensa que a realidade dele vai mudar. Mas é assim, o Bolsonaro, o bolsonarismo, eles não convivem muito pacificamente com essa imprensa que cumpre a sua obrigação de levar os fatos à sociedade. E é engraçado